Manhã de segunda-feira, 24 de março de 2025, exatamente 9 horas e 5 minutos, está começando o nosso programa Empresas e Negócios da TV Folha Regional e do portal Adamantina Net. Muito obrigado pela sua audiência, você começa a acompanhar este programa a partir de agora. Estamos recebendo nossos amigos da Clínica Cepapilar, Unidade Adamantina, o Alessandro Pereira e o Gabriel Freschi. Muito bom dia para vocês, sejam bem-vindos aos estúdios da TV Folha Regional. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Olá, bom dia a todos. É um prazer e uma satisfação estar com vocês. Prazer é todo nosso. E para começarmos então nosso bate-papo aqui sobre a empresa Cepapilar, Gabriel, responda para a gente o que é a polissonografia e o exame do sono, ou o exame do sono. A polissonografia é um exame, né, que é realizado a noite toda, né, para verificar, diagnosticar se o paciente ele tem apneia do sono, qual é o grau de apneia desse paciente, se ele tem uma apneia grave, uma apneia moderada, uma apneia leve, né? E também o grau de intensidade do ronco desse paciente, né? O exame ele vai verificar também os índices de saturações, né? Que é a oxigenação do corpo desse paciente durante a noite toda. Esse é o exame de polissonografia que é realizado na clínica. Correto. Alessandro, fala pra gente como que é realizado esse exame, quais os equipamentos e onde ele é realizado aqui em Adamantina, atendendo pacientes de toda a região, né? Isso. O exame ele é realizado no conforto do lar do paciente. Então, ele vai procurar a clínica, os nossos técnicos vão fazer a instalação dos equipamentos, fazer toda a parte de orientação, ele retorna para o seu lar e no dia seguinte retorna para aqui devolver o equipamento. Então, é um exame tranquilo, indolor, é bem tranquilo a realização do exame e muito importante. Gabriel, fala pra gente quais as principais indicações deste exame, para quem é indicado, em que casos ele é indicado. Sim, então a principal indicação do exame, pacientes que sofrem com insônia, pacientes que vivem estressados durante o dia, né? Pacientes que sofrem de ansiedade, depressão, que também pode estar relacionado com a apneia do sono, né? Os pacientes que têm problemas respiratórios, como, por exemplo, problemas pulmonares, enfisema, DPOC, também pode sofrer de apneia do sono. Pacientes que roncam bastante, que o companheiro ou a companheira às vezes acaba reclamando aí durante a noite, né? E os pacientes também que vai muito ao banheiro durante a noite, que é a incontinência urinária, né? Que também está relacionada com a apneia do sono. Então, esses pacientes eles estão englobados aí nos pacientes que podem sofrer esse tipo de apneia do sono. Para você que está chegando agora nesta entrevista ao vivo, manhã de segunda-feira, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Folha Regional o Alessandro e o Gabriel da Clínica Cepapilar Unidade Adamantina. Estamos batendo um papo sobre o exame do sono e também todos os benefícios que ele traz para você, homem, mulher aí que está acompanhando esta nossa entrevista. Alessandro, quais são os tratamentos quando identificados esses problemas de sono? Certo. Então, o paciente ele vai procurar primeiro o seu médico de referência, que ele está acostumado a fazer o seu check-up, ou na clínica também nós temos uma equipe multidisciplinar. Realizado o exame, o médico ou a nossa equipe vai fazer a avaliação e vai ter as indicações do tratamento, né? Para cada tipo de laudo que foi diagnosticado, existe um tipo de tratamento, como, por exemplo, que podemos citar aqui, existe alguns casos que o paciente é direcionado para fisioterapia, exercícios, alguns casos passa pela fono também. Outros casos é indicado procurar um dentista para a realização do aparelho intraoral, né? E em alguns casos de apneia associada com ronco grave ou moderada, com dessaturação importante, utiliza-se o CPAP, que é um equipamento que nós vamos falar mais adiante. Então, tem todos esses tipos de tratamento disponível para tratar a apneia do sono. Muito bem, a Clínica Cepapilar, vou falar um pouquinho aqui da equipe. Nós temos lá a doutora Gláucia Crepaldi, que é médica clínica geral, geriatria e também medicina paliativa, com cuidados paliativos. Doutor Alisson Bernal, que é médico clínico geral e endocrinologista. Também a Vitória Guandalini, isso? Médica clínica geral e dermatologista. Tem dermatologia também na clínica. Doutor Rivaldo Marini Filho, que é ortopedista, traumatologista e faz também cirurgia de quadril. O Dr. Carlos Eduardo Giroto, ortopedista e traumatologista, cuidando da dor. Também o Aguinaldo Carvalho, que é psicólogo, a Laura Carvalho Cardoso, nutricionista,
O Lucas Estevão, fisioterapeuta, osteopata e fisioterapia do Labirinto. Gabriel, que está aqui conosco, fisioterapeuta, e o Alessandro Pereira, que é o responsável técnico. Clínica Cepapilar, que atende convênios Oeste Saúde, Unimed e particulares. Alessandro, explica para a gente como funciona o acompanhamento dos pacientes com diagnóstico da apneia do sono e o que é a apneia do sono. Certo. Após a realização do exame, o médico já solicitou o uso do tratamento, então esses pacientes iniciam o uso de alguns equipamentos, como por exemplo o CPAP, né? Então esse paciente ele vai até a clínica, nós vamos fazer o processo de adaptação, que é ele vai conhecer a máscara, vamos regular o equipamento, colocar a pressão. Então, ele sai da clínica com o equipamento regulado e depois ele volta para que a gente possa avaliar se a pressão do equipamento corrigiu os eventos respiratórios, como, por exemplo, o ronco, a apneia, as dessaturações, para que essa pessoa tenha uma boa qualidade de sono e uma boa qualidade de vida. Então, o acompanhamento, ele faz toda a diferença no tratamento. Então, além dele ter o diagnóstico, ele precisa estar periodicamente fazendo as visitas para a realização de um novo exame do sono, para que a gente possa comparar antes do uso do CPAP e com o CPAP. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento pós, porque muitas pessoas iniciam o tratamento, porque antes não tinha aqui na região, então, às vezes, para se deslocar até Marília, Presidente Prudente, então ficava difícil, uma população idosa também, que a grande maioria é idoso, né? Então, agora ficou mais fácil, mais acessível para que as pessoas possam realizar esse tratamento. E um dado trazido aqui, um dado importante, cerca de 30% da população brasileira sofre de apneia, dado da Associação Brasileira de Sono. 40% da população mundial e 32% da população paulista sofre de apneia. E 72% deste público tem dificuldade com sono, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Gabriel, explica para a gente, então, a diferença entre o CPAP, o BiPAP e também o aparelho ortopédico intraoral e o concentrador de oxigênio. Sim, o CPAP ele é um equipamento, né, de pressão positiva de ar, né, porque a apneia ela está relacionada na traqueia, né, que é uma flacidez da garganta, e esse aparelho ele vai desobstruir essa passagem de ar para o ar passar livremente, né. O BiPAP é um aparelho um pouquinho mais avançado, ele tem duas pressões, ele tem tanto a pressão inspiratória quanto a pressão expiratória, né, e aí é usado mais em pacientes que têm casos graves de apneia, né. Já o aparelho intraoral é um aparelhinho que é produzido pelo ortodontista, né, que é o dentista desse paciente. Ele pode estar procurando também. É usado em casos mais leves, de ronco menos intensos. E o concentrador de oxigênio, ele já é um equipamento que ele é ligado na energia. Ele produz o oxigênio, ele mesmo produz o oxigênio. Só para ele um exemplo, ficar 24 horas ligado, o aparelhinho vai produzir o oxigênio para esse paciente. Então essa é a diferença dos equipamentos que temos lá na clínica. Uso de todos eles completamente indolor. Sim, nenhum são invasivos, sem dor nenhuma. Bacana. Nos acompanham aqui, se manifestaram através das redes sociais, o Mário Dorvalino da Silva, bom dia. A Isaura Ribeiro, que bom dia, parabenizando vocês pela entrevista. Também o Moisés Gama e a Edileuza Justino acompanhando esta nossa entrevista ao vivo do programa Empresas e Negócios da TV Folha Regional e do portal adamantinanet.com.br. Gabriel, explica pra gente então o uso do CPAP para fortalecimento do pulmão, para quem é indicado. Então, o CPAP ele não é usado só em tratamentos de ronco e apneia. Ele também pode ser usado para pacientes que sofrem de problemas respiratórios. Pacientes que têm DPOC, enfisema pulmonar, pacientes que têm muita pneumonia recorrentes, né, que normalmente o médico ele vai indicar para nós, para esse paciente, né, e aí a gente vai fazer o tratamento conforme cada paciente. É um tratamento individualizado, né? A gente vai fazer a ausculta, vamos ver a saturação e em seguida vamos dar acompanhamento nesse tratamento do paciente. O aparelhinho ele vai ajudar a fortalecer o pulmão desse paciente que estava sofrendo aí com problemas respiratórios. Para quem está nos acompanhando, então, como buscar os serviços prestados pela Cepapilar? Bom, a Cepapilar, ela está localizada na rua Jarbas Bento da Silva, número 182. Então, ele vai fazer o agendamento para que a gente possa fazer a avaliação.
Em alguns casos que o paciente não tenha condições de se dirigir até a clínica, nós também temos a nossa equipe que vai fazer essa avaliação no domicílio, né? Então, agendando, a gente vai até o domicílio, o fisioterapeuta vai fazer a avaliação em relação ao uso de oxigênio, porque muitas pessoas também faz uso do oxigênio, então ele sai crítico do hospital com uma concentração de uso mais alta prescrita pelo médico e ele acaba ficando com essa concentração de oxigênio. Então, a importância da orientação e do acompanhamento, um exemplo, o paciente às vezes sai do hospital com uma prescrição de 4 litros naquela fase mais crítica. Após isso, vai tendo uma melhora domiciliar. Então, é importante também para que haja uma redução do uso do oxigênio. Então, tem o seu fisioterapeuta, tem o seu médico, saiu de alta hospitalar, é importante fazer o retorno do acompanhamento. Então, cada paciente já tem o seu médico que acompanha, comunique, saiu do hospital, que faça uma nova visita, uma nova avaliação. Caso você não tenha um médico, nós temos lá na clínica médicos especialistas nesse cuidado e toda a equipe de fisioterapia que vai fazer esse acompanhamento, essa orientação, que é uma orientação personalizada para cada caso, então vai ser avaliado, discutido a melhor forma de tratamento. E vale destacar também o suporte que vocês prestam aos clientes, os pacientes da clínica, né, no uso e operação dos equipamentos. Isso mesmo. Isso, a gente faz esse acompanhamento domiciliar, eu vou na casa desse paciente, como o Alessandro disse, é importantíssimo esse paciente ter orientação de um profissional, né, porque às vezes sai do hospital e na casa não tem esse suporte. E a gente faz todo esse cuidado aí com esse paciente que está no domicílio. Agradecer mais uma vez a nossa audiência, a Aurenice Santos acompanhando e parabenizando pela entrevista. A clínica Cepapilar fica na Vila Sicma, no centro de Adamantina, o telefone 99614-0665 e também o fixo 38800045, realizando exames de polissonografia, exame do sono, espirometria, a bioimpedância também com atendimento domiciliar, com locação de concentrador de oxigênio, locação de CPAP e também BIPAP. Deixo o espaço aberto para as considerações finais deste nosso bate-papo muito proveitoso e muito bem acompanhado aqui pelas redes sociais. Eu quero agradecer vocês também pela entrevista, agradecer quem está assistindo aí e se precisar tiver alguma dúvida também, a gente está à disposição, pode estar indo na clínica, pode estar mandando mensagem no WhatsApp. Agradeço. Gostaria de agradecer também e convidar a todos que possa ir até a clínica, conhecer. Se você tiver alguém na família ou conhecido que esteja passando por dificuldade, privação do sono, ou que conhece alguém que ronque, insônia. Então, assim, é muito importante que se faça o exame, que você faça a sua avaliação para que você tenha uma qualidade de vida boa, né? Se você tiver alguma dúvida, pergunte para o seu médico, fale sobre o exame, ele com certeza irá te orientar da melhor forma. Frisar mais uma vez que a Cepapilar atende os convênios Oeste Saúde, a Unimed e também convênios particulares. É só procurar, ligar na Cepap, marcar a sua consulta para você saber um pouco mais. Nosso muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso quadro Empresas e Negócios. Portal Folha Regional Net, a Adamantina Net, o Jornal Folha Regional, a TV Folha Regional, sempre de portas abertas para a presença de vocês, para levar informação para os pacientes de Adamantina e toda a região, as pessoas que venham a precisar dos trabalhos e dos serviços prestados por vocês. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Na sequência, teremos a entrevista com a delegada Laisa Rigato aqui nos estúdios da TV Folha Regional. E na próxima semana nós vamos trazer um novo profissional para falar aqui sobre o trabalho realizado pela Clínica Cepapilar, Unidade Adamantina.